Vai, Foi pois eu de 1 até a fiz. 11. Não, tá entendendo? Não apareceu para me visualizar, tá entendendo? Então vamos lá, cuidar na nossa vidinha. Hum, Depois tu dá uma olhadinha aí direitinho. Outra coisa que eu queria sugerir a vocês, quando enviasse a atividade, não enviasse naquele espaço reservado para visualização da turma. Enviasse de forma privada, tá? Que aí fica as respostas de vocês disponíveis. Então vamos lá, bem rapidinho. Na primeira questão nós temos aí, o material genético encontrado no interior dos vírus é o quê? Alternativa D, DNA e RNA, tá? DNA e RNA. Alternativa D. A Ariela está presente? Eu ainda não coloquei uma presença da Ariela, que eu ainda não vi a Ariela uma vez. 2. A dengue continua sendo um problema de saúde pública para o estado do Rio de Janeiro. Assim, conhecendo-se o causador da dengue e o seu vetor, podemos usar como medidas prolifáticas a alternativa D, tá? É a D, Paty. Eu vi, Walter. Eu vi que você escreveu. Riquelme, alternativa D. Não é a alternativa A, tá bom? Continuando. 3. Riquelme, alternativa D. Questão 2, alternativa D. Questão 3. Eu vou pular essa parte aí do informativo, tá? Para ir mais rápido. Em relação a essa doença, no caso aí, a mencionada na passagenzinha do jornal, afirma-se que a doença é causada por vírus, a doença é causada por vírus. 2. A doença provoca diminuição na produção de hemácias. 3. Os sintomas iniciais são característicos, contribuindo para o diagnóstico. 4. A doença atua sobre o sistema imunológico, diminuindo a resistência do organismo. De acordo com os conhecimentos atuais, assinale. Qual a alternativa que vocês assinalaram na 3? Questão 3. Questão 3. A alternativa certa da questão 3 é a D, certo? Questão 3, alternativa D. Questão de número 4. Das doenças abaixo, a que não é causada por vírus é? Na 4, a doença que não é causada por vírus é a tuberculose. A tuberculose não é causada por vírus. É a alternativa C, desculpa. Uma pergunta, Pablo. Espera aí, desculpa. Deixa eu só conferir aqui essa questão. Só um minutinho. A questão 4. Deixa eu só conferir aqui. Desculpa, gente, eu digitei errado a questão. Não tem essa opção tétano. É tuberculose. Desculpa. Fui eu que digitei errado, o erro foi meu, desculpa, tá? Desculpa, desculpa. Questão de número 5. Foi sem querer. Questão de número 5. Pulando aí a parte de introdução, nós temos é efetiva e possível de ser implementada uma estratégia envolvendo qual das alternativas? A, B, C ou D? Laís, é o caderno. Tem alguém com o microfone ligado. E cantando ainda mais. Alternativa correta, alternativa D, tá? Questão 5, alternativa D.
Posso passar adiante? Alternativas 2 e 3. Questões 2 e 3. A 2 foi a D e a 3 foi a D também. Viu, Walter? Te responder. Próxima questão. Acredito que seja a número 6. Bactérias causadoras de infecção e que são vistas ao microscópio como grupamento de glóbulos em caixas, certamente são, como se chamam? Questão 6. Questão 6, alternativa A. Tá certo, Patrícia. Isso, Ricardo. Continuando, questão de número 2. Desculpa, 6 não, 7. É porque a numeração dos meus estão errados. 7. Muitas doenças humanas são produzidas por vírus. Marque da relação seguinte a única de origem bacteriana. Na questão 6, alternativa C. Leptospirose, tá? Leptospirose. Vou conferir aqui. Questão 6, não, desculpa, questão... o que foi isso que eu fiz, pelo amor de Deus? Tá, tá certo, porque eu tô digitando as palavras erradas, é assim? Eu botei tétano de novo, foi? Alguém pode me dizer? Eu escrevi tétano de novo, foi errado. Não acredito não, gente. Na questão 7, gente, não é tétano não, isso. É leptospirose. Mais uma vez eu errei. Vou até ajeitar logo aqui no meu arquivo. Questão 8. Dia qual é a 4 para eu escrever? Espera aí, Walter, que eu te digo já. Só um minuto. Um minuto. Questão 4, 4, 4. Eu tinha colocado tétano. De novo, eu errei, não foi a palavrinha. Eu vou colocar aí no chat para vocês corrigirem, se possível, tá? Só um minuto. Só um instante. Eu não tô olhando pro chat agora porque eu tô digitando. Pronto, coloquei aí a questão 4, tá? Resposta certa da 4 é a alternativa C. E a outra que eu coloquei também que é errada, vou colocar também no chat. E a 7. Mais uma vez eu peço desculpa. 7, que é a alternativa C. Agora, tospirose, tá escrito certo. Ok? Desculpa aí, gente, foi sem querer. Deixa eu pegar aqui de novo as questões. Aqui. Deixa eu ver aqui a 8. Ok. Na questão de número 8, nós temos aí a parte informativa. E em seguida diz assim: as autoridades dessas localidades se preocupam, geralmente, com a contaminação da água pela urina dos ratos infectados por. Qual alternativa vocês colocaram na 8?
Ok. 8, alternativa correta da 8 é a alternativa B. 8, alternativa B. Continuando, vamos para a questão de número 9. A lepra, vou ler só essa introduçãozinha para ser rápida. A lepra assombrou pessoas durante muitos tempos da história, como citado na reportagem a seguir. Há um tempo, o termo lepra ficou em desuso em razão de sua carga histórica negativa. A doença que corresponde a um sinônimo correto da lepra é? Qual foi a alternativa que vocês colocaram na 9? 9. Hanseníase. Ok. Alternativa correta, hanseníase. Questão de número 10. A grande importância ecológica das algas planctônicas é devido ao fato de elas proporcionarem. Questão de número 10. Ricardo, tu pulou uma questão, tu pulou a questão 10. Questão de número 10, a resposta correta é a alternativa A. A produção de oxigênio na Terra. Questão de número 10, alternativa A. 11. Considerando o sistema de classificação. Não. Considerando o sistema de classificação, o aluno concluirá, pelas características observadas, que tal organismo pertence ao reino. Protista. Alternativa C. Tia, Oi, Júlia. a tia disse que na 10 é a A. Alternativa 10 é a produção de oxigênio na Terra. Pois aqui tá sendo pela B. Produção de oxigênio na Terra. Oh, meu Deus. Verdade, desculpa, alternativa B na 10. É porque eu abro a janela só do Google Meet, não estou abrindo a outra. Visualizando a da atividade. Mas estou conferindo agora. Alternativa B da 10, tá, gente? Pronto, né? Encerramos aí. Então, vamos lá. Hoje, nós vamos dar continuidade que nós já havíamos estudado sobre o reino protista, e nós paramos no que se refere à reprodução das algas. Né? Nós paramos no que se refere à reprodução das algas. As algas, elas podem se reproduzir de duas maneiras. Assexuadamente ou sexuadamente. Assexuadamente é quando não há troca de material genético. E sexuadamente, quando há troca de material genético, tá? No caso aí, nós vamos começar falando a respeito da reprodução assexuada, página 133. Na página 133, certo? Todo mundo ok, né? Ótimo. Então, vamos continuar. Na página 133, a reprodução das algas acontece de duas maneiras, assexuada e sexuada. Na reprodução assexuada, não há aí uma troca de material genético. Já na reprodução sexuada, há uma troca de material genético, certo?
Agora a gente vai falar um pouco só sobre a assexuada, depois a gente fala sobre a sexuada, certo? Então, vamos aí. Com relação à produção assexuada, nós temos aí, elas podem ocorrer da seguinte forma: bipartição, fragmentação ou zoosporia, desculpa, tá? São essas três formas de reprodução assexuada. Quando ocorre por bipartição, a alga ela acaba se dividindo em dois exemplares, ou seja, dois Iego página 133, tá? Ela acaba se dividindo em duas partes, ou seja, em dois exemplares iguais a, podemos dizer, a célula mãe, a célula da qual deu origem, certo? Então, quando a gente fala em bipartição, significa dizer que uma célula foi perdida, que foi de Mariano, página 133. É só dando continuidade ao que a gente já estava estudando. Nós havíamos parado nessa parte da reprodução das algas. Tá? Então, vamos lá, continuando. Com relação à bipartição, ela é comum em algas unicelulares, como nós já tínhamos falado. Algas unicelulares são aquelas que são formadas apenas por uma única célula, tá? E o que é que acontece na bipartição? Uma alga, ela se divide em dois exemplares, e esses dois exemplares são idênticos à célula mãe, a célula que lhe deu origem, certo? Com relação à fragmentação, que é outro tipo de reprodução assexuada, é só uma observação que eu esqueci de dizer. No caso aí da bipartição, quando ela se divide em dois exemplares idênticos à célula mãe, se você observar, não houve aí a troca de gametas, não houve troca de material genético. Então, por isso que ela é assexuada. Com relação à fragmentação, essa alga, ela sofre divisão, mas essa divisão de forma diferente. Ela é através de fragmentos, tá? Esses fragmentos são capazes de dar origem a outro ser, tá? Fragmentação, ela se divide em fragmentos. Isso ocorre quando ocorre esses fragmentos, dá origem a um novo ser. Por exemplo, esse fragmento ocorre no talo, tá? No talo da alga. Uma parte do talo dela cai, por acaso, uma parte do talo da alga cai, e onde caiu aquele talo, vai gerar uma nova alga, tá? Isso nós chamamos de fragmentação. É comum esse tipo de fragmentação em algas multicelulares, certo? Acontece com algas multicelulares, esse tipo de reprodução assexuada, a fragmentação. Desculpa, gente. A fragmentação, ela é comum nas algas, como eu estava dando um exemplo. Por exemplo, quando o talo de uma alga, ele se fragmenta, ou seja, cai um pedaço deste talo, onde ocorreu essa cena de cair um pedaço desse talo, dá origem a um novo ser, tá? E outro tipo de reprodução assexuada que nós temos é a zoosporia. Quando a alga libera uma célula dotada de um flagelo, né? Que nós chamamos de zoósporo. No caso aí, a alga, ela acaba liberando uma célula, como eu já acabei de falar, dotada de um flagelo. Esse flagelo é o que permite ela se movimentar, né? Permite a locomoção. Então, esse flagelo que nós chamamos de zoósporo, sim, respondendo a Tícida, tá? Esse flagelo aí, que nós chamamos de zoósforo, ele acaba se deslocando, né, até um local do qual ele acha propício, um local propício, e quando ele encontra um local propício, ele acaba se fixando, né, onde essa célula aí se fixa, dá origem a novas algas, certo? No caso aí do zoósforo, por ele possuir esses flagelos, permite aí a movimentação dele, o deslocamento. Então, quando ele encontra um local propício, ele acaba se fixando e dando origem aí a novas algas, tá? Um exemplo aí desse tipo de algas são algas pluricelulares, certo? Realizam essa zoosporia. É um tipo de reprodução assexuada, ou seja, não há uma troca de gametas. Então, é uma reprodução assexuada. No caso da zoosporia, uma alga
tipo algumas algas verdes, por exemplo, elas acabam se diferenciando, no caso aí, por causa dessa questão do flagelo, certo? Por causa dessa questão do flagelo. Alguma coisa até aí? Alguma curiosidade? Alguma pergunta? Para que eu possa passar para a próxima? As algas, reprodução das algas, repetindo, as algas elas podem se reproduzir de duas maneiras, assexuada e sexuada. Assexuada é quando não há troca de material genético. Sexuada, quando há troca de material genético. No caso da reprodução assexuada, ela pode ser descrita de três maneiras: bipartição, fragmentação e zoosporia, certo? Essas três formas. Bipartição é quando uma célula, podemos dizer assim, se divide em duas, formando cópias idênticas à que lhe deu origem, a célula-mãe, podemos dizer assim, tá? A que lhe deu origem. Ou seja, não há uma troca de material genético, simplesmente ele foi dividido, ok? Na fragmentação, quando há o fragmento, no caso das algas, o talo, por exemplo, ele se fragmenta. E onde cai aquele pedaço do talo, vai dar origem a um novo ser, uma nova alga. E no caso da zoosporia, é como eu falei nesse instante para vocês, com relação à zoosporia, o que é que acontece? A alga, ela acaba liberando uma célula que é dotada de um flagelo, e esse flagelo permite o deslocamento dessa alga até que ela encontre um local apropriado, um local propício, se fixe e dê origem a novas algas, certo? Passando para a página 132, desculpa, 134. Página 134. Na página 134, nós temos aí falando a respeito da reprodução. Começou na 133, mas dando continuidade na 134, nós temos falando a respeito da reprodução sexuada, certo? No caso da reprodução sexuada, ocorre a união de gametas. Há uma troca de material genético, certo? Nós podemos dizer que existe três formas de reprodução sexuada, que eu acho que não vem nem detalhando muito bem aí no livro de vocês essa parte, mas é bom a gente comentar. Vem de forma mais simplificada aí no livrinho de vocês. Mas vamos lá. Então, a reprodução sexuada é quando há troca de gametas, a união de, ou melhor, a troca de gametas não, a troca de material genético e a união de gametas. Nós podemos dizer que existe um ciclo, que nós chamamos de ciclo haplobionte, tá? Que é quando, por exemplo, ocorre uma meiose para formar o zigoto. Em outras palavras, no caso aí, uma alga adulta, tá? Ela é haploide. O que significa haploide? Ela possui apenas um conjunto de cromossomos. Nós, seres humanos, somos diploide. Nós possuímos dois conjuntos de cromossomo. Nós possuímos 46 cromossomos, 23 cromossomos do pai e 23 da mãe, né? No caso aí da alga, do que nós estamos falando, né? No caso aí de uma alga adulta, ela é haploide. Ou seja, ela possui um conjunto de cromossomos, certo? Então, essa alga haploide, ela acaba encontrando uma outra alga, digamos, adulto, né, também haploide, e eles se fundem, que é o que vem mostrando aí na imagem da página 134. Tá? Eles acabam se fundindo, formando aí uma célula diploide, ou seja, que possui dois conjuntos de cromossomo. Lá na página 134, o que eu estou falando é o que mais ou menos, é o que tem aí no gráfico, tá? Na imagem. Então, formando uma célula aí que nós chamamos de diploide. Essa célula possui uma espécie de cápsula, algo ao seu redor, envolvida ao seu redor, e essa cápsula tem a finalidade de proteger, certo? Nós chamamos de zigósporo, ok? Se a gente puder observar aí, ó, por exemplo,
No número 1 da imagem, nós temos aí, ó, algas desenvolvendo os gametas. Essas algas, elas acabam se encontrando, são algas haploides, tá? Possuindo apenas um conjunto de cromossomos. Elas acabam se fundindo, certo? Elas acabam se fundindo, formando uma célula diploide. Aí temos aí, ó, número 2, gametas com estrutura de locomoção na água, denominados de flagelos. Vocês observaram essas pontinhas aí que tem no número 2, são o que dá um movimento à água, são nós chamamos de flagelos. No 3, união dos gametas na fecundação. Eles, como eu tinha falado para vocês, eles acabam se fundindo, aí formando uma célula diploide. Essa célula aí diploide, ela é envolvida por uma membrana protetora, uma espécie de uma cápsula, e quando uma célula diploide sofre um procedimento que nós chamamos de meiose, o que é que acontece? Ela acaba se dividindo em 4 células, e essas 4 células, elas são haploide, certo? E volta a começar o ciclo novamente, tá? É o que nós chamamos de ciclo da vida das algas. Começa o ciclo todo novamente. Você tem aí uma célula, no caso aí uma alga, você tem uma célula adulta, haploide, acaba se fundindo com outra adulta também haploide, certo? E forma aí uma célula diploide, ok? Quando se forma uma célula diploide, essa célula diploide ela é envolvida por uma membrana protetora até ela amadurecer, digamos assim, podemos usar essa palavra, até ela amadurecer, e ela sofreu um processo que nós chamamos de meiose, originando aí 4 células, só que essas 4 células não vão ser mais diploides, elas vão ser haploides, certo? Quando elas estiverem maduras, essas células estiverem maduras, o que é que acontece? Elas acabam se rompendo dessa cápsula protetora e se tornam adultas, né? Elas se tornam adultas e começa todo o ciclo novamente, ok? Outro procedimento, outro caso aí que a gente pode colocar também como reprodução sexuada das algas é o que nós chamamos de conjugação, tá? A conjugação geralmente acontece com algumas algas verdes. Elas acabam se aproximando, essas algas acabam se aproximando. Células desses filamentos possuem um filamento. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui, tem na imagem da página 133. Nós temos aí uma imagem, ó. Aí uma alga, essas divisõezinhas nós chamamos de filamentos, tá? Me perdi na página de novo, Diego. Página 133, página 134. Tudo quanto eu estou falando, tu vai encontrar nessas duas páginas, das quais depois tu vai ler novamente. Tá certo? Então, se você observar aí na página 133, nós temos aí esses filamentos, ó, uma amostra de uma alga, os filamentos, tá? Então, o que é que acontece? Células desses filamentos se diferenciam em gametas. Ai, costura no vídeo, desculpa. Um é feminino e o outro é masculino, tá? Um é feminino e outro masculino. Aí o que é que acontece? Esses talos, eles acabam se aproximando e o que forma aí o que nós chamamos de uma parede citoplasmática, onde o gameta masculino é o que vai sair de uma das algas e por meio dessa ponte, que nós chamamos de ponte citoplasmática, ele vai para outra alga, no caso aí que apresenta gameta feminino, tá? Sendo assim, o gameta masculino, ele acaba se fundindo com o feminino e formando uma célula pronta para gerar um novo ser, certo? E são formas de reprodução sexuada, ok? Só mais uma vez para frisar. As algas, elas fazem os dois tipos de reprodução. Reprodução assexuada e reprodução sexuada. Reprodução assexuada é dividida em 3 tipos. Bipartição, fragmentação e zoosporia. Zoosporia. Palavras para mim enrolar a língua, desculpa. Zoosporia. E no caso da reprodução sexuada, ela pode acontecer por conjugação ou, como eu falei no primeiro caso, a questão do ciclo haplobionte, tá? Quando a célula adulta, no caso aí a alga adulta, ela é haploide e ela acaba se fundindo com outra adulta também. Haploide formando uma célula diploide, ou seja, possui 2 conjuntos de cromossomo. E essa célula diploide passa por um processo de meiose, se dividindo em 4 células
haploides, e assim voltando à questão do ciclo da vida das algas, certo? Agora vamos falar um pouco sobre a questão dos protozoários. Nós hoje só vamos até os protozoários. Até os protozoários, tá? A parte dos protozoários. Na próxima aula nós vamos falar sobre alguns protozooses, ok? Continuando, então. Então, no caso aí dos protozoários a gente tem como a primeira forma de vida, no caso aí a vida primitiva, né? Característica desses protozoários, eles são unicelulares, ou seja, formados apenas por uma única célula, são eucariontes, seres eucariontes são aqueles seres que são formados por célula da qual possuem um material genético armazenado, contido dentro de uma carioteca. Então, os protozoários, eles são unicelulares, formados apenas por um... Como é, Riquel, minha pergunta? Eu não entendi. Oi, Isabelle. O Riquel me perguntou se era possível encontrar ouro na praia. Pois é, mas ele está ainda continuando. Explica aí melhor, Riquelme, por gentileza. O que foi Verdade, que tu Riquel, vou viu? explicar. Riquelme? Um homem estava na praia e do nada ele achou ouro, sem escavação, sem nada? Com um imã? É um pouco difícil de eu te responder isso aí, porque eu não visualizei esse vídeo, eu não conheço nenhuma história de achar o ouro, simplesmente assim, achou um ouro na praia. Tá? Eu desconheço essa informação. Sim, mas até com detector de metais é só se tipo, alguém tiver perdido algo lá, né, não, Raikkonen? Acho que ele está falando em termos de escavação. Eu acho, não tenho certeza. Desconheço. Desconheço essa informação. Continuando. A questão do ouro, encontrou um ouro na praia com um imã. Eu desconheço. Mas vamos lá, continuando. Com relação aos protozoários, características unicelulares, eucariontes. Com relação à questão da alimentação, heterotróficos, ou seja, esses seres, os protozoários, eles não realizam a fotossíntese, ou seja, eles não produzem seu próprio alimento. Então, se eles não produzem seu próprio alimento, eles precisam retirar, seja do ambiente, seja de outro ser, eles precisam retirar o seu alimento. Então, por isso que eles são chamados de heterotróficos, tá? Outra característica relacionada a eles que vocês vão encontrar aí na página 134, possui aí vida livre, né? Possuem uma vida livre, ou seja, eles não realizam o parasitismo, eles não, alguns, né, realizam aí sua vida livre, já tem mais outros, realizam aí o parasitismo, ou seja, são parasitas, eles precisam de outro organismo para sobreviver, e, no entanto, eles causam mal, né, dentro de outro organismo eles acabam causando mal, certo? E também tem a questão do mutualismo, que é uma das características dele também. Como, por exemplo, aí, lá na página 135, vocês encontram o exemplo do cupim, quando ele diz assim, ó, que um exemplo é o triconinfa, que vive no intestino dos cupins, onde colabora para a digestão da madeira. Então, existe a questão, eles têm, repetindo, tá, Isabela? Os protozoários, as vidas aí vida primitiva, né? Estou apresentando algumas características deles. Eles são unicelulares, ou seja, são formados
apenas por uma única célula. São eucariontes, por quê? Porque possuem um núcleo organizado dentro possui um material genético organizado dentro de um núcleo que nós chamamos de carioteca. São heterotróficos, por quê? Porque eles não realizam fotossíntese, então eles não conseguem produzir seu próprio alimento. Eles precisam retirar, seja do ambiente ou de outro ser, o alimento para a sua existência, tá? Possui vida livre, parasitária ou mutualismo. O que significa isso? Quando eu falo vida livre, significa dizer que algumas espécies não precisam de outra para sobreviver, não são parasitas, mas já existem espécies que são parasitárias, ou seja, elas acabam precisando de um organismo, e esse organismo eles acabam prejudicando, os protozoários, nesse caso, acabam prejudicando. Com relação ao mutualismo, é quando há uma troca, só que nessa troca aí há um benefício para ambas as partes, certo? Então, existem essas três características também relacionadas aos protozoários. Ok, Isabelle? Isabelle Castelo Branco. Tá? A digestão dos protozoários. A digestão dos protozoários, ela ocorre da seguinte forma, ela é intracelular, ou seja, eles colocam para dentro da célula o alimento, para depois digerir, certo? Então, a digestão dos protozoários, ela é intracelular. Eles colocam o alimento para dentro da célula e depois fazem a digestão. Com relação aí à estrutura, nós temos aí também na página 135, com relação à estrutura, eles podem ser classificados em 3 tipos. Nós temos aí os pseudótipos, os flagelos e os cílios. Isso daí são de acordo com a sua locomoção, certo? Com a forma que eles se locomovem. Então, nós temos aí os pseudótipos, possuem prolongamentos citoplasmáticos de locomoção dos protozoários. Aí ele vem até dando um exemplo aí da amebíase, certo? Neste caso aí, são protozoários que eles não têm tanta modificação na sua estrutura de locomoção. Já os flagelos, eles possuem os filamentos, né? Eles possuem os filamentos nos flagelos que permitem aí a sua locomoção. Por quê? Porque esses flagelos, eles conseguem se movimentar, eles conseguem dar movimento, tá? E temos aí os cílios, que é outra estrutura de locomoção dos protozoários. Com relação aí aos cílios, nós temos, ó, eles são menores e mais volumosos que os flagelos, e eles se encontram em protozoários de vida livre. No caso aí dos protozoários que apresentam esse tipo de estrutura, eu não entendi, Raikkonen. Mas continuando. Esses aí que apresentam esse tipo de estrutura dos cílios, quando a sua membrana forma os cílios, esses cílios eles acabam batendo e eles começam a se movimentar, tá? Eles apresentam os cílios e esses cílios acabam se movimentando. Ah, acabou o tempo? Ixi, foi mesmo. Esses cílios acabam se movimentando e dão movimento no caso aí, esse protozoário. A aula, deixa eu só dar uma olhadinha aqui, se eu não me engano, é a segunda aula, acaba 2h20, realmente já acabou. Então, ó, o que eu vou deixar para vocês vai ser a página 137, tá? Que é só uma questãozinha, e qualquer coisa vocês dão uma olhadinha lá no ambiente, na sala de aula, tá bom? Qualquer dúvida, na próxima aula a gente tira, já que o tempo foi apertado, tá certo? Um beijo em todos e boa tarde.